Olá, boa tarde. Meu nome é Marcos Porim, sou banker na Polinvest e mais um episódio hoje. Hoje estamos com o pessoal da Locates, que é uma empresa de tecnologia com foco no desenvolvimento imobiliário. Bem-vindos, Felipe, John, obrigado pelo convite. E nesse momento, gostaria então de lhe dar as boas-vindas e que vocês começassem, falem um pouco de vocês. Quem são vocês e, resumidamente, o que é a Locates? Sou Felipe Pasolini, natural de Curitibano, Santa Catarina. Moro aqui em Florianópolis já há uns 24 anos. Né? Minha filha já é manezinha, casei com a esposa também moradora de Florianópolis. Eu vim de Curitibanos, não tinha um conhecimento do mercado imobiliário. Comecei a trabalhar nas empresas de tecnologia, minha formação aqui. Construí uma empresa de prestação de serviços de tecnologia, de infraestrutura, etc. Foi onde eu comecei a beber dessa fonte. No final de 2019, 2020, eu fiz o exit, né, do negócio. E aí eu comecei a beber um pouco da fonte do mercado imobiliário. E aí foi onde nasceu a Locates, né, junto com o meu irmão. É uma saga com o meu irmão. Ele é a grande mente por trás da Locates, né? E a gente funda a Locates ali em 2019, 2020, com uma tese de simplificar e potencializar o desenvolvimento imobiliário. E aí a gente, durante o nosso papo aqui, a gente entra bastante coisa para a gente conversar. Tem. E você, John? Eu me chamo John Seula, sou sócio-diretor da Locates, vim do meu oeste catarinense, também do interior. Uma cidade pequena de 5 mil habitantes, Rio das Antas, o nome da cidade. Eu moro em Florianópolis há 10 anos, né? Estou no mercado imobiliário vai fazer 6 anos e toda essa jornada, desde lá do início até a gente começar, junto com o Felipe, essa jornada, né, de trazer a tecnologia para o desenvolvimento imobiliário, que a gente entende que é uma grande dor do mercado, muito embora o mercado imobiliário ele é um setor que ele já tem muita tecnologia embarcada, né? Uhum. Então, toda essa jornada, quando a gente iniciou o projeto, a gente veio construindo esses passos, né, para poder potencializar e simplificar essa jornada, né? E para começar esse nosso bate-papo, eu anotei uma frase que eu li em algum lugar, não me perguntem a fonte, mas ele vem bem em cima do que vocês estão falando. O mercado imobiliário movimenta bilhões, mas as decisões ainda são tomadas como se nós estivéssemos nos anos 90. E hoje a pergunta não é mais onde investir, mas você está decidindo os seus investimentos com dados ou apenas com o feeling? Perfeito. Então eu acho que vem bem... Totalmente. Né? Eu li essa frase, serve para o nosso episódio de hoje. Muito. Com certeza. Porque é exatamente isso. E a gente vê muito amadorismo. Total. Né? E dentro desse racional, Purim, a gente tem uma questão de tecnologia, né? E um olhar para o início da esteira de desenvolvimento imobiliário, né? Como o John mencionou, a gente tem muita tecnologia para o pós-RI, mas quando tu fala antes, que é no momento da concepção de produto, de olhar para as regiões, para a tomada de decisão de que produto é mais vocacionado para aquela área, a gente tem baixíssimo uso de tecnologia. Muito pela característica de não termos produtos no mercado, são poucas empresas que fazem o que a Locates faz, mas também por um problema maior, né? Hoje a gente não encontra informações difundidas, né? Nossas informações, elas estão disponíveis de maneira descentralizada, né? Então, existe o desafio de estruturar a informação para que o mercado imobiliário possa consumir. Mas vamos voltar um pouco. Calma, vamos voltar um pouco. Em que momento vocês perceberam, olha, o mercado imobiliário toma essas decisões erradas ou pode melhorar e nós podemos curar essa dor? Que momento... O exato momento? Qual foi essa... Porque aí começa a jornada de vocês. Perfeito. Né? Como foi esse início? Então, é interessante porque a gente não nasce no mercado imobiliário e vai para o mercado imobiliário pelos agentes do mercado. Quando nós fundamos a empresa em 2019, nós fizemos uma conexão, nós temos uma idealização de projeto do meu irmão dentro da UFSC e a gente submete um projeto para o Link Lab, que é o laboratório de inovação aberta da ACAT. E tem várias corporates, né? E algumas corporates do setor imobiliário. Então, a gente tem a ArcelorMittal, que foi uma que a gente se conectou, e a Brunhol Imóveis, que é uma imobiliária de 70 anos aqui da nossa região, muito representativa. Fiz estágio 1 ano lá no Brunhol. Você fez? Olha só, com o Marcelo? Com o Marcelo. O Marcelo é fera. Ele é diferente. E
E quando a gente começa essa relação com a Brignoli, a gente começa a receber uma visão diferente do mercado. O que vocês têm de dados e informações, ele não serve só para expansão, mas você já consegue entrar numa camada de profundidade de mercado. E dentro disso a gente começa a nossa jornada de construção. Então nós já tínhamos informações, por exemplo, de observatório de mercado, plano diretor, etc., que já gerava uma tomada de decisão imobiliária e a gente não percebia. Então o seu Marcelo e o Barbosa, na figura de CEO, eles nos provocaram. Olha, se vocês fizerem o que vocês estão pretendendo fazer como inteligência de mercado para expansão, encontrar regiões que tenham características semelhantes, vocês vão ter até sucesso, mas vocês estão no oceano vermelho. Agora, se vocês entrarem dentro da esteira de desenvolvimento imobiliário e entender como o investidor ou o incorporador toma suas decisões, aí vocês vão ter um produto diferente. E foi através desse momento exato, foi em 2020, no meio da pandemia, que a gente começa, através dessas entidades, a se conectar com os investidores e os desenvolvedores imobiliários e começa a ajustar o nosso algoritmo para esse processo de criar inteligência para o mercado. Então, foi nesse momento exato que a gente sai de varejo para o mercado 2020, imobiliário. né? 2020. O mercado imobiliário ele é extremamente cíclico, né? Eu sempre menciono sobre isso. E isso, normalmente, ele está ligado de 4 em 4 anos, política, tem várias situações. Mas se a gente abrir essa janela, esse gap, e jogar um gap aí dos últimos 30 anos, a gente vê que o mercado imobiliário ele sempre está em ascensão. Só que mesmo em ascensão e a gente conhecendo o mercado, a partir do momento quando a gente se introduziu na estruturação, desenvolvimento imobiliário como um todo, assim como o Felipe mencionou em 2020 para cá, a gente notou que ainda, até nos dias de hoje, mesmo tendo tanta tecnologia disponível, a gente vê o mercado ainda não tão maduro nessa questão de ter a consciência de não ir pela forma empírica na tomada de decisão, e sim, de fato, usar com embasamento em dados de mercado. Porque é aí onde que tu consegue trazer a segurança para o investidor. Muitas vezes, quando a gente senta com investidores para a gente trazer para um desenvolvimento imobiliário, seja aqui em Florianópolis ou na região, a gente sempre mostra e traz com base os nossos dados, não é de forma empírica. Imagina, tu pegar um patrimônio de uma família que é o dono daquele terreno, e aí tu pega o investidor com aquele patrimônio que ele também tem sob o poder dele, e leva para um local onde que todos os dados do mercado ele é incerto, sem poder passar segurança, normalmente os negócios não acontecem. Então a gente procura sempre, né, desde 2020 para cá, forma empírica a gente não adentra. Então a gente vai ali por dados mesmo. E um dos projetos que nós comercializamos com os nossos clientes tem a base de informação de vocês. Então quando você mostra para o cliente, diz, olha, a gente vai chegar lá, mas só para externar o que tu estás comentando, né? Olha, na região está sendo comercializado desta forma. Nós estamos entrando aqui e o preço é lá. Aí a pessoa, ok, então vocês fizeram a pesquisa de mercado. Sim. Né? Então, esses dados são bons por conta, não apenas para o desenvolvedor, mas para o investidor também, quem vai comprar esse empreendimento também é auxiliado por essa decisão. Né? Mas, então, quer dizer que o mercado imobiliário continua sendo amador? Continua. Infelizmente, é uma jornada, né? A gente está na expectativa e esse é uma das nossas essências, que a gente conseguir, através de tecnologia, educando o mercado de certa forma, de mostrar que existe um caminho mais assertivo, com mais segurança. E eu acho que é um ponto interessante, né? O desenvolvedor imobiliário, né? O dado, na verdade, é mais uma variável para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva. Seja o desenvolvedor, o investidor, etc. O ponto é, obviamente, que a gente tem também, às vezes, uma questão geracional, né? Como a gente está presente no mercado já há 6 anos, indo para o nosso 7º ano, a gente entende que a troca geracional também já está mais adepta à tecnologia. Olha, a tecnologia ela consegue me auxiliar para que eu consiga tomar a minha decisão um pouco mais assertiva. E aí tem N formas de fazer isso acontecer, né? Então, a gente tenta, de certa forma, de transformar essa informação num consumo mais amigável, né? Porque hoje a gente vê grandes empresas fazendo relatórios gigantescos, 160 páginas de
de um estudo mercadológico. Algo que poderia ser difícil. Em segundos, né? Isso. Tipo uma resolução Ou muito mais... Um insight, né? Dá uma característica de decisão um pouco mais facilitada também. Né? Até porque muitos dos nossos empreendedores do segmento imobiliário, como eles têm um track record muito bom, Sempre deu certo, né? Sim, exatamente. Pô, sempre deu certo assim, então eu vou continuar no meu feeling. Isso. Né? É a palavra que usa, né? Eu vou continuar na minha intuição, porque minha intuição sempre deu certo, e como deu certo, tá tudo ok. Ele vai continuando achando que essa é a melhor decisão. Mas nós observamos que os grandes do mercado imobiliário, eu digo grandes no sentido que estão se desenvolvendo rápido, são aqueles que têm a humildade de dizer assim, opa, eu posso melhorar posso melhorar essa de minha decisão. Que normalmente esse tipo de investidor, empresário, né, tem esse perfil e é muito comum no mercado. Os acertos deles acabaram sendo um pouco maior que os erros, só que normalmente eles não, né, acabam não mencionando isso. Isso. Então a gente vê muito isso no mercado. Que a gente chama que é o mito do sucesso empreendedor, né? Exato. Eu vou tendo sucesso e, ok, esse é o meu padrão e o meu modelo que funciona. E tá tudo bem. O Felipe mencionou algo que faz muito sentido e a gente vê muito isso no mercado hoje. A tecnologia nos últimos anos ela vem se demonstrando cada vez mais presente. Justo. E essas novas gerações, né, de empreendedores, se comparado às gerações mais antigas, geração X, elas estão mais presentes, se introduzindo cada vez mais na tecnologia. Elas estão adaptas a sair do modo empírico e para tomada de decisão com base em dados. Então, a gente já vê um movimento diferente nesse sentido em função dessas novas gerações que estão aparecendo. Mas não generalizando. Existem também muitos, tanto desenvolvedores, investidores que são uma idade mais avançada que já fazem uso e muitas vezes até mais uso do que certas pessoas mais novas. Porque daí, esses que têm o sucesso, eles aliam a experiência Justo. com toda essa parte de, ok, eu vou trazer informação, vou trazer um ponto mais firme para bater. Isso resume em uma palavra: responsabilidade. Exato. Porque o desenvolvimento imobiliário ele é uma conta financeira do início ao fim do ciclo. A partir do momento que tu faz uma tomada de decisão de forma empírica e sem segurança alguma, tu coloca toda uma cadeia, uma jornada de desenvolvimento no risco. Não só o investidor, mas o desenvolvedor, o dono do terreno. Então, são várias partes envolvidas, né? E é literalmente uma gestão de sonhos e interesses, né? Só que no final do dia é uma conta financeira. Então precisa ter essa visão. E tem um ponto, né? Se você toma decisões baseadas em sorte, sorte não é um modelo de negócio, né? Então a tendência é que você em algum momento vai errar. Né? Então, se nós fôssemos resumir até agora, é um modelo que vocês conseguem analisar esse desenvolvimento imobiliário e em determinado momento vocês dão aquele go no go. Vamos ou não vamos? Perfeito. Excelente. Né? Excelente. Go no go, né? Que hoje é uma expressão que a gente usa bastante, né? Então, vocês conseguem posicionar nesse momento. Isso. A gente, como tecnologia, a gente traz muito insumo de dado do entorno, regional, cidade, etc. Mas a gente também acabou desenvolvendo um algoritmo que auxilia no processo de qualificação da área. Então, com base nos parâmetros urbanísticos, plano diretor, etc., a gente já consegue gerar um volumétrico inicial. Então, com esse entendimento, a gente já entende a capacidade produtiva do terreno. Então, dentro de um pipeline de esteira de tomada de decisão, tu já consegue entender e separar o que faz sentido para a esteira para agora, para o momento futuro, o que está mais fácil, enfim. E os dados eles servem para entender também que produto cabe para a região, qual é mais aderência, valor de metro quadrado, né? Pô, tá dentro, tá fora, quanto que eu devo pagar nesse terreno. Então, quando a gente cria tecnologia, ela tem esse viés. Ela tem um viés de qualificação diária para desenvolvimento imobiliário. E em cima disso, depois a gente vai construindo outras soluções. Mas exatamente, esse é o alicerce. Até porque já tivemos a presença de um dos nossos convidados e ele, assim, o metro quadrado, ele tem que ser olhado micro. Próximo. Eu acho que eu sei quem é esse convidado. Eu também conheço ele. E essa é uma briga nossa lá. Inclusive é nosso não com ele, com o mercado. E aí ele disse assim, às vezes o lado da rua pode mudar o valor do metro quadrado. Claro. Então, quando faz essa análise, nós precisamos olhar esse ponto. E aqui do lado, não adianta eu pegar o preço médio de Florianópolis, comparar com Balneário Camboriú, porque lá também cada mercado é específico. Justo. Então, você tem que olhar o micro
quanto mais próximo possível, melhor. Então, é nesse momento que vocês transformam um dado bruto em informação para decisão? Exato. Quais são... Existem vários desafios no mercado imobiliário, né? E desenvolvedores, ou até mesmo investidores, que muitas vezes compram via SP um terreno para fazer um desenvolvimento. Essas decisões e análises, elas ocorrem normalmente após um estudo de um escritório de arquitetura especializado, e isso demanda tempo. E tempo é dinheiro e o café se bebe quente, né? Então, normalmente uma análise de potencial demanda entre 15 a 20 dias, mais ou menos. Um estudo... Sendo otimista, né? Sendo otimista. Dentro do nosso, da Locates, da nossa base de dados e estudo, a gente tem a segunda parte do estudo, que é o mercadológico. O mercadológico hoje, padrão de mercado, demanda em torno de 45 a 60 dias. A gente consegue reduzir um ciclo de 45 a 60 em segundos. Então, a partir do momento você como investidor, um desenvolvedor, enfim, né, pega esse terreno, sobe na plataforma, em segundos ele consegue ter esse go ou não go, se vale a pena ele se debruçar sobre esse projeto, fazendo um cálculo inverso daquele terreno, daquela oportunidade, pelo valor que está sendo pedido, se ele se paga. Então, tudo isso a gente reduz um ciclo longo para um ciclo de 1 a 2 dias perante a análise, né, do profissional, do desenvolvedor, do investidor, e consegue dar cadência no desenvolvimento. Mas, John, como é feita essa informação? Da onde provém esses dados? Legal. Porque, bacana, eu entendi. Ok, a gente pega a matrícula do terreno. Justo. A gente já viu como é que funciona, né? Então fica fácil. Sim. Mas para nossa audiência Claro. não conhece. Como é que funciona? Digamos que eu tenho a matrícula de um terreno. Perfeito. E aí, Então, como é que funciona? Dentro da própria plataforma, você tem um painel gerenciador e tu consegue, através da matrícula ou até mesmo o cadastro da prefeitura, selecionar as áreas de análise. Ou o próprio envio de um topográfico, ele já entende isso dentro da plataforma e ele sobe para análise. Ele passa por todas as características da perspectiva de plano diretor e a gente vai contando a jornadinha do terreno. Então, passa pela viabilidade, da viabilidade a gente gera potencial construtivo, do potencial construtivo a gente já entrega uma visão financeira para o cliente e depois os dados complementares, socioeconomia, demografia, empresas, mercado imobiliário, lançamentos. Então, tudo isso condensado em uma análise, como o John comentou, em segundos. E as fontes de dados são diversas. Então, obviamente, o plano diretor vem do município, então a gente sistematiza dentro da nossa plataforma. O código de construção e os códigos de desenvolvimento também da cidade vem do município, a gente interpreta isso, vira algoritmo, vira inteligência, e as informações de mercado têm suas diversas fontes. Tem algumas fontes que a gente compra, outras fontes que estão públicas, por exemplo, IBGE, né? O IBGE é um maior exemplo, a gente teve lá 2010, agora 2022, e é uma fonte de informação bem legal, porque você consegue ter um entendimento de como o comportamento das regiões, alguns dados bem interessantes para tomar de decisão de vocação, por exemplo, etc. Mercado imobiliário, a gente compra dados de short stay, então Booking, Airbnb, a gente acaba comprando, coloca dentro da plataforma. A gente tem hoje inteligências que buscam em vários portais e trazem, a gente faz higienização, curadoria para trazer aquela perspectiva. Tem dados que a gente vai buscar de plataformas de lançamentos, está plugado em imobiliárias mais fortes regionais. Então, a gente consegue montar um hub de tomada de decisão dentro de uma plataforma. E o envio ele pode ser de N formas, seja pelo cadastro da prefeitura, seja pelo um desenho na plataforma. Então, ele simplifica essa jornada de olhar para o terreno, né? Entendi. Então, se eu fosse resumir, seria... Eu tenho a matrícula do meu imóvel, um terreno. Perfeito. Coloco na plataforma, ele checa o plano diretor, checa as informações, busca toda essa base de dados e ele consegue gerar, olha, um potencial dentro desse terreno, você tem um potencial de X. Perfeito. Seria isso. Então, Isso. parte daquela... o vizinho vendeu por tanto. Né? Parte dessa por uma informação um pouco mais... muito mais qualificada e aí você consegue até, às vezes, melhorar a negociação. Muito. Tu consegue equalizar, o John ele vai falar muito melhor, né, porque ele, na frente do real estate ele consegue ancorar uma negociação para a realidade. Né? Porque de um lado você tem o desenvolvedor, o incorporador com seus interesses, do outro lado você tem o terrenista e você tem o investidor que não tá, ele só quer o meu resultado. Né? Inclusive, acabamos de fechar um negócio hoje. Né? Isso, hoje é um dia para comemorar. Hoje é um dia para comemorar. Mas o ponto que a tecnologia... Essa semana eu recebi talvez uma das primeiras críticas assim, que eu fiquei pensando, né? Ela não é uma crítica ao meu negócio, mas é um mercado. A gente até debateu sobre isso. Cara. Eu recebi uma mensagem falando,
Porque a Locates ela está difundida, não só aqui, em outras regiões, e ela está inflacionando o preço dos terrenos. Não somos nós que estamos inflacionando o preço do terreno, muito pelo contrário, a gente está dando um mecanismo, tecnologia, para que o mercado se equalize. Agora, se o pessoal pega aquela informação, trata de uma maneira enviesada, não somos nós. Não é a tecnologia o problema, é o mercado. É a forma como é feita a leitura, né? A análise desses dados. E até uma das coisas que o John não falou, mas como eu disse, a gente faz o dever de casa para estudar, o John é avaliador judicial. Perfeito. Sim. E isso te ajudou na jornada ou não? Com certeza. Vamos lá, são vários desafios do mercado imobiliário, né? E um dos grandes problemas que o investidor ele enfrenta a partir do momento que ele vai fazer uma aquisição de uma área, para saber o valor daquela área, se ele está comprando bem perante aquele dono daquele terreno, né, o desenvolvedor como um todo, conseguir fazer uma boa avaliação. Uma das minhas formações é como avaliador, tanto na esfera judicial, estadual quanto federal. Então, eu uso muito, obviamente, está dentro de casa, né, dentro da nossa casa, que é a tecnologia. Quando a gente pega 2 terrenos, por exemplo, de um lado de uma rua e de outro lado, existem os zoneamentos que são diferentes em cada micro-regiões da cidade. A partir do momento que um lado ele tem um zoneamento para 5 pavimentos e outro tem 10, o valor daquele terreno ele já muda, que é uma deficiência do mercado. Muitas vezes o mercado ele não entende que para você avaliar um imóvel, não é porque o Joãozinho, o fulaninho está vendendo a X e eu vou querer vender a X. Não, tu precisa primeiro, com base técnica, né, fazer uma análise de quanto aquele terreno produz para saber de uma conta inversa quanto que dá para ser pago por aquele terreno. Então, tudo isso, quando bem estruturado desde o D0 e levado de uma forma responsável até chegar ao momento dessa aquisição, desse aporte via SCP por parte do investidor, ele se torna uma negociação mais saudável, né? E mais justa, não só para o investidor, mas para o incorporador também, que ele vai tomar as dores de tocar aquele empreendimento, e para o proprietário também. A partir do momento que ele tem um desenvolvedor que comprou por um preço justo, que tem todas as seguranças ali alocadas, o negócio, o sucesso da jornada, lá no final, na entrega das chaves, ela se torna inevitável, né? Até porque o nosso cliente investidor é aquele que compra essa unidade, ela vai comprar um negócio com muita chance de sucesso, né? E aí a gente garante que a cadeia por um todo esteja completa e seja justa. Uhum. Porque se o terrenista ganhou o dinheiro adequado, se o desenvolvimento foi adequado, o investidor também vai ter o retorno esperado. Perfeito. Né? Exato. Nós comentamos nos podcasts anteriores que a gente tem 3 grandes momentos. A decisão de onde construir, que é entregar, e aí a preocupação de quem investe, poxa, vai entregar ou não vai? E a gente faz todas as diligências, toda aquela coisa. Perfeito. E depois nós temos a questão mercadológica. Nós vamos vender naquele preço que eu estou esperando? Naquele ciclo de velocidade? Isso. No preço que a gente quer e na velocidade que a gente quer. Né? Então, nós observamos que a Locates nos ajuda muito nesse processo. Né? Que é fica um processo fluido e limpo para você analisar. A forma como tu compra o terreno lá atrás, ele vai ditar a regra também, com base no custo da toda a operação, o valor de venda futuro. Se tu consegue trabalhar com um valor de venda mais acessível, tu vai ter uma velocidade de vendas lá na frente mais rápida e vice-versa. Então, o segredo é você comprar bem o terreno, né? Tu comprar com responsabilidade. E quando eu falo isso, não é fazer uma negociação injusta por parte do proprietário, não, longe disso. Mas perante o que ele produz, fazer uma boa negociação visando o sucesso do empreendimento. E como equalizar o fator emocional? O John é muito bom nisso. Como a questão do fator... Eu não fiz psicologia, mas é a experiência, né? Eu acho que todos aqui já têm psicologia no currículo. Mas como ajustar esse efeito emocional da negociação quando se espera... O terrenista sempre quer vender por um valor maior. Justo. O desenvolvedor quer sempre pagar o menor valor e o investidor sempre menor. Vamos falar só do terrenista e do desenvolvedor. Como ajusta essa questão emocional partindo dos dados? Porque com os dados fica um pouco mais fácil ou não? Como é que fica isso?
Com certeza fica mais fácil, né? E tu mostra, né, o que realmente acontece naquele contexto urbano, né? E isso é comum, acho que para todas as profissões do mercado que lidam com venda, é assim, né? Se eu estou vendendo o meu carro, eu vou querer vender por um valor maior e quem está comprando vai querer comprar por um valor menor. Então, isso é comum. Dentro do mercado imobiliário, existe muito... Nós, Locates, a forma como a gente trabalha internamente, a gente tem muito esse cuidado, né? Porque normalmente, recentemente a gente fechou um negócio em Jurerê, né? Uma compra de um terreno, onde que nós trouxemos investidores, trouxemos os desenvolvedores e a gente está performando agora em projeto. O dono do terreno, normalmente, ele tem uma história muito longa em cima daquele terreno, que já vira algo sentimental muito forte. Imagina, esse terreno especificamente, os proprietários estão lá há 71 anos. Então, é muito mais além do que financeiro, mas também sentimental. Emocional, né? Emocional. De tu estares fazendo algo correto, algo bem feito e que tenha garantias para aquela operação. Então, a partir do momento que a gente traz e a gente tira essa questão do empírico e traz a tecnologia através de dados, mostrando que de fato o mercado trabalha e atua ali na região, com tanto venda para mercado primário, secundário, locação, comércio, as obras que estão acontecendo, a gente sai da visão apenas do terreno e a gente leva isso para o dono do terreno para ele entender que a gente não está olhando só para o terreno, a gente está olhando para todo o contexto urbano e, de forma, através de dados, a gente consegue trazer esse racional. Só que não é só provar através de dados se é vendido a 18 mil, a 20, a 25, qual o custo do terreno, mas sim também dentro da operação, do desenvolvimento, a gente trazer segurança para esse terrenista. Porque o ciclo da incorporação imobiliária, ele é um ciclo que, por si só, ele há muita insegurança. Isso é normal. Todo investimento ele requer assumir uma insegurança, né? E, nesse contexto, junto com o desenvolvedor, a gente trabalha trazendo essas seguranças para o dono do terreno, né, que já vem de uma posição onde ele está saindo de um local onde que estava há mais de 70 anos, para ele entender que, ok, chegou um momento, eu preciso resolver a situação da minha família, e eu estou seguro perante as garantias, o construtor, o histórico, a forma de desenvolvimento. Então, tudo isso são premissas que a gente traz dentro do nosso desenvolvimento. Então, John, seria basicamente o seguinte: eu tiro a decisão do coração, levo para a cabeça, pensando no bolso. Basicamente é isso. A gente acalma mais o emocional e leva para o racional. Né? Exato. Qual que é o contexto? O que está acontecendo no entorno? Então, é normal o terrenista, o dono do terreno, o proprietário, ele ficar receoso se o mercado está fazendo um bom negócio com ele, o desenvolvedor, o investidor. Então, quando a gente traz isso embasado em dados, a gente consegue, também trazendo segurança, conseguir evoluir mais precisamente. Historicamente, só fazendo um pequeno complemento, historicamente, o terrenista, né, o proprietário de terreno, ele nunca teve acesso à informação também. Os desenvolvedores, de certa maneira, eles só propostas para o terreno, então... tem essa questão também de assegurar que o terrenista está fazendo um bom negócio e não só para equalizar valores, mas muitas vezes para ele entender qual é o fluxo, qual é o processo. Porque o desenvolvedor também escolhe alguns riscos, né? A aprovação de projeto, né? Ele pode ir para N caminhos, né? Então, essa questão da lógica, do racional ficar transparente na mesa simplifica bastante a perspectiva de negócios, né? Acho que isso é uma das engrenagens que a Locates acaba girando bem, né? A gente traz um pouco de lógica para a mesa de negociação, independente de quem está nela. Até porque a gente tem pessoas diferentes, de terrenista, arquiteto, investidor, construtor, fundo de investimento. Tem uma galera bem dinâmica na mesa, olhando para o Felipe, e aí você falou, né, mercado de capitais e tal. Vocês também estão inseridos nessa questão do mercado de capitais. Uhum. Explica um pouco para a gente como é que funciona. Legal. Só voltando uns 2 passos atrás para explicar como a gente chegou no mercado de capitais, né? Quando a gente começa a desenvolver a tecnologia Locates e entender a capacidade do que nós tínhamos, a gente visualizou, peraí, vender a plataforma puramente por um SaaS talvez não seja o negócio. A gente quer participar do ecossistema, quer auxiliar que esse ecossistema se desenvolva e, eventualmente, ganhar algum FII aqui, outro ali, etc. Que é onde está a riqueza do negócio. Até porque todo mundo que está dentro dessa jornada ganha um FII, né?
Então, a gente começa a modelar nosso negócio pensando na perspectiva de participar do ciclo de desenvolvimento imobiliário, no risco, com os projetos e construir os negócios, nossa carteira de recebíveis, etc. A gente toma muito na cara do mercado. O mercado não entende isso. Uma empresa de tecnologia querendo participar do desenvolvimento, trazer informação, não faz sentido. Então, a gente recua, constrói ecossistema com a base de tecnologia, é um ecossistema diverso de investidores, desenvolvedores, etc. E a gente começa a entender que a gente tem, como nós temos a capacidade de análise de mercado, entendimento da terra, do local, da região, a gente também tem uma base de ecossistema conectada, investidores, incorporadores, etc. A gente sabe o que esses caras querem. Então, eventualmente, quando uma área chega, a gente consegue fazer conexão, que é muito da área do John, da frente do real estate, da Locates, fazer esse match. Opa, isso funciona para cá, então equaliza e deixa mais transparente essa negociação e mais objetiva também. A gente acelera o ciclo. Sim, porque, como diz, a gente junta os interesses. Justo. O objetivo é juntar Exato. os interesses, tanto de quem tem o dinheiro como quem tem a oportunidade. Exato. E juntar, Perfeito. né, juntar os dois nesse projeto. E aí, Purim, quando a gente começa a entender, a Locate chegou recentemente a 280 bi de VGV analisados dentro da plataforma. É um número grande. Dentro de 280 bi, muito tem necessidade de capital e financeiro, seja dos desenvolvedores, seja de quem está olhando, etc. Uma fração disso cai para dentro da real estate, para a área de desenvolvimento imobiliário da Locates, que o John pilota, e muitas vezes a fricção está no recurso financeiro. Seja para uma compra de fração ideal de terreno, ou seja para a compra do terreno para permutar com o desenvolvedor, etc. Então, quando a gente observa isso lá em 2024, a gente pensa, cara, como que não existe um mecanismo financeiro que acelera esse ciclo inicial da jornada? E aí começa a nossa peregrinação em São Paulo, falar com muitas casas, muitos fundos. Eu tenho uma capacidade analítica robusta, eu tenho desenvolvedores muito bons conectados, com histórico, track record, etc. Eu preciso de recursos para acelerar esses negócios. Eu estou acelerando o ciclo inicial da jornada, eu tenho o desenvolvedor, estou acelerando a negociação, mas me falta capital. Então, a gente vai atrás das casas, etc. E o meu objetivo, e a gente vai chegar lá, é construir um fundo de permuta. Cara, vamos comprar um terreno, sabemos a linha com o desenvolvedor, com o terrenista, e conecta com o mercado. Simples. Com toda a complexidade atrás disso, né? Que não é pouca. E todo mundo que eu bati... A explicação ficou simples. A explicação ficou simples. Mas todas as casas que eu bati, eu falei, cara, eu construo o fundo para você, me cobra um valor, né, 500, 600 mil, e aí tu corre atrás de fazer isso acontecer. Então, a nossa relação com o mercado de capitais começa nesse momento, 2024, tentando dar fluxo de capital para os projetos que estão dentro do nosso ecossistema. Assim como vocês aceleraram a jornada de aprovação, vocês querem acelerar a jornada financeira. Perfeito. E aí a gente... Toma a decisão rápido e vamos garantir o dinheiro rápido. Exatamente. Então, e aí a gente começa essa odisseia de falar com as casas e uma tese tecnológica dentro de uma questão financeira também, o pessoal não entende muito bem. E no ano passado a gente consegue evoluir bastante nesse quesito. Então, a gente forma a Locates Finance, que embaixo está a própria, a gente até chegou a conversar sobre isso, que é a nossa parte mais B2B, que é a relação com o mercado, family office, etc. E a gente tem a Finance, que faz a estruturação de negócios imobiliários, conectando os bons projetos com as casas financeiras. E o fundo ficou um pouquinho para frente. Mas a gente já passamos com a tese CVM, Banco Central homologou, etc. A gente tem uma gestora parceira. É que o nosso mercado financeiro ele é muito regulado. Exato. Né? Exato. E as nossas operações têm que ser, como dizer, elas têm que cumprir um rito e um protocolo. Toda oferta, né? E é um protocolo bem extenso, inclusive. E Purinha, quem nos auxiliou muito nessa jornada, né? Acho que vale a menção honrosa aqui, foi José Carneiro, que também é conhecido do ecossistema, e eu acho que é uma fera para você falar, que acho que vocês, pela bagagem que tem, vocês têm muito para contribuir, cara, e trazer isso. Ele pegou, abraçou a gente e falou, não, vem para cá, eu tenho interesse na tecnologia, eu ajudo vocês a construir essas teses. Então, junto com a gente, ele montou a base e a tese do fundo, CVM, Banco Central, a gente conseguiu regular um primeiro fundo com uma base tecnológica focado no desenvolvimento imobiliário. Então, a gente
está com alguns projetos hoje numa perspectiva mais de conexão com as casas, mas o nosso horizonte provavelmente é ter alguns fundos regionais juntos com algumas casas financeiras, provendo desenvolvimento imobiliário. E ele tem que ser regional pela característica regional, de desenvolvedores, mercado, etc. Né? E a tecnologia, ela oxigena essa jornada. Eu fui num evento recentemente e eu escutei, aqui em Florianópolis, e eu escutei escutei um comentário que vem bem nessa linha. Dinheiro de Santa Catarina tem que ficar em Santa Catarina. Né? Por que nós investimos tanto no pessoal da Faria Lima? E aqui não é questão de o dinheiro vai para lá e volta para cá, com spread. Exato. Por que a gente já não... Poxa, vamos olhar aqui, a gente tem essa capacidade, a gente tem conhecimento, a gente tem ótimos locais para investir, a gente tem ótimos desenvolvedores. Por que o dinheiro não ficar aqui? E é nessa jornada que a gente está. Exato. Pô, o dinheiro de Santa Catarina tem que ficar em Santa Catarina. Concordo. Não, a gente não precisa pagar o pedágio de São Paulo, né? Isso. Com todo o respeito. Mas se a gente olha, né, a gente já vem escalando locates para outras regiões do país. Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, etc. E a gente olha essa mesma característica nas outras regiões também. Cara, Fortaleza, manda dinheiro para São Paulo, volta para Fortaleza. O agro manda dinheiro para São Paulo. É o pedágio. E esses mecanismos... Não faz sentido. E o desenvolvimento imobiliário, ele tem a característica regional. A gente não pode ser prepotente, né, ao ponto de, olha, daqui de Santa Catarina eu vou conseguir vamos pilotar o desenvolvimento imobiliário de Caxias. Não conseguimos, porque tem uma dinâmica local, regional. A gente consegue dar visão, tecnologia e dados, concordo? Mas o desenvolvedor conhece quem está lá. E o investidor, ele pode colocar dentro daquele mecanismo e vai ter a mesma dinâmica. Olha, eu investi no fundo que está nesse projeto que eu consigo passar com a minha família no fim de semana. Exato. E isso exatamente chegou nesse ponto. Como nós trabalhamos com investidores e famílias de empresários, assim, eu invisto aonde eu conheço. Perfeito. E certo? Correto. Tem muito isso para as cidades mais aqui do Vale do Itajaí, mais para o interior, né? Eles têm esse perfil de pô, eu vou investir, mas eu quero ver acontecendo. Então... E olha que bacana, John. Porque o investidor o bacana do investidor é quando ele quer conhecer. E aí você leva dados. Perfeito. Tá aqui, ó. Exato. Pô, você conhece aquela região? Conheço. Mas você conhece assim? Agora isso aqui ficou legal. Então, até quando ele vem ver, muda a postura dele. Porque ele vai começar, mas espera aí, esse é aquele terreno que vocês estavam comentando, aqui é aquela região que vai ser desenvolvido isso daqui. Então, ele começa não só ver, mas ele vê e entende. Isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, inclusive. Tu está no grupo lá do desenvolvimento desse projeto de Jurerê. O desenvolvedor estava fazendo a viabilidade financeira do empreendimento e queria entender o metro quadrado lá para um lançamento. Só que internamente, nós locates, a gente consegue, porque a gente pega uma base de dados de 5, 10 anos atrás e a gente consegue, através desse histórico, prever, haja vista o crescimento dos últimos anos, prever como o mercado ele vai estar daqui 2, 3, 5, 10 anos. Então, ontem, acho que deu meia hora de análise com base na nossa tecnologia. A gente fez uma análise, menos que isso, e a gente conseguiu prever para ele, olha, ele estava prevendo um lançamento para R$25 mil o metro quadrado. A gente fez uma análise daquela região dos últimos 7 anos, ontem foi realizado, e a gente chegou no número de 22.900. Olha só. Eu falei, desenvolvedor, faz a tua viabilidade para 20 mil, de forma conservadora, haja vista que para um lançamento daqui 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, tu vai conseguir lançar 23, e 25 hoje, com certeza isso que tu estás vendo no mercado é uma unidade que está lá parada. Então, assim, vai atrás e veja quanto tempo está lá aquela unidade para ser vendida a 25 mil. Então, toda essa base de dados para tomar decisão. E é um projeto grande lá em Jurerê que está dentro da nossa casa, dentro da Locates. Beleza? E, John e Felipe, por que o mercado financeiro ele é importante? Ele é importante só para trazer o investimento para esse projeto ser viável, então traz o recurso para tocar a obra. Ele também aumenta a governança do desenvolvedor, que a gente vê que o pessoal, né, a maioria dos desenvolvedores
São amadores com relação à governança, prestação de contas, ou é ambos? Ou são ambos os casos? Nessa parte de aquisição de áreas, para tu iniciar um projeto, né? O fundo, quando ele é bem estruturado, ele acaba viabilizando vários projetos. Em Florianópolis, com o novo plano diretor de 2023 para cá, criando novas centralidades em bairros que antigamente no antigo plano diretor só tinha no centro de Florianópolis, ele possibilitou que esses terrenos eles pudessem produzir mais, consequentemente eles custam mais também, né? E na jornada do desenvolvimento a gente tem 2 etapas de funding. A gente tem o pré-RI, que é o dinheiro hoje mais escasso e mais caro, e a gente tem o pós-RI, que é um dinheiro um pouco mais barato. Esse pré-RI, quando consegue se operacionalizar no modelo Greenfield, consegue viabilizar esse negócio, obviamente numa compra de uma fração ideal ou de apartamentos via uma SCP com valores mais desageados, e isso faz com que tu consiga resolver aquela pendência de um projeto que ele é bom, mas que em função do fund necessário, o Greenfield, ele não viabilizaria. Então, alocar até a gente está em uma negociação nesse perfil, que a gente conseguiu viabilizar a negociação no modelo Greenfield, porque a gente trouxe uma casa de investimento que fez a compra de uma fração ideal desse terreno e viabilizou o projeto. Então, John, antes do Felipe tocar a segunda parte, então, esse modelo ok, vamos lá, tem um projeto, o Greenfield é aquele terreno que não tem nada construído, e aí precisa dinheiro neste momento, quando você precisa comprar o terreno, acertar a permuta, antes até de o projeto estar aprovado. Perfeito. Então, por isso que é um dinheiro mais escasso, porque o risco é maior. Você não sabe quanto tempo vai demorar para aprovar o projeto, se as licenças ambientais serão aprovadas no tempo adequado, isso pode demorar bastante tempo. Então, por isso que é o recurso mais escasso, porque ele envolve uma etapa anterior. Quando a gente fala do recurso o registro de incorporação para frente, aí ok, já está tudo aprovado, o projeto está aprovado, a licença está aprovada, já tem mais segurança e aí consegue o dinheiro menos difícil. Isso. Menos difícil. Você tem que performar ali 20%, 30% de venda. Menos difícil. Pelo menos 15% de obra. Então, entendi. Então, ok. Então, são 2 momentos, que é esse primeiro momento, que é realmente para colocar o projeto para aprovação. Aprovou o projeto é o segundo momento. E aí, Felipe, entra a tua parte. E aí, dentro disso, só pegando um gancho dessa tua fala, Purinha, muito importante, né? A gente tem 2 públicos investidores aqui, né? Obviamente, tem todo o ciclo, o desenvolvimento, o risco, etc., mas a gente tem regiões que são consolidadas, desenvolvedores consolidados, que quando você entra no Greenfield, você tem uma simetria melhor financeira, né? Você consegue pegar um valor de múltiplo muito mais interessante no Greenfield do que no pré-RI, etc. Obviamente que nos 2 você consegue resultados, enfim, participa de projetos. E aí, né, entrando um pouco sobre o desafio de capital, né? De conseguir esse recurso, que é o que a gente sofre, né? Tem a máxima que tu conhece, que dinheiro não é um problema, né? Ele está lá disponível, esperando os bons projetos. Os bons projetos existem, mas quando a gente conecta o capital ao bom projeto, ele sempre tem um desenvolvedor atrás, né? E o desenvolvedor, por sua vez, né? A gente tem grandes empresas, grandes construtoras, Brasil afora. Cara, o cara mistura patrimônio dele junto com a consultora, não tem balanço auditável, etc. Então, o dinheiro não aceita desaforo, né, por aí. Então, o dinheiro está disponível, a gente tem um bom projeto, mas nem sempre existe uma governança adequada por parte dos desenvolvedores, incorporadores. Bagunça contábil, às vezes projeto, às vezes já coisas financiadas pendurando parte do patrimônio. Então, tudo isso bagunça muito o jogo. Então, tem um trabalho aqui, que daí já não é um desafio tanto nosso, mas mais de gestoras, etc., de levar essa maturidade também para o desenvolvedor. Porque o mercado financeiro, o pessoal reclama bastante. Eu acho que o mercado financeiro está ali, esperando. E eu acho que não é o mercado financeiro que tem que descer para o imobiliário. Muito pelo contrário. O imobiliário precisa se profissionalizar para chegar no mercado financeiro. Eu acredito muito nisso. E aí tem várias formas, né? Tem empresas como a nossa tentando melhorar o ciclo, trazer mais assimetria de informação para a tomada de decisão. A gente tem algumas desenvolvedoras já olhando para isso, montando seus próprios fundos para captar recursos. Então, a gente já vê que esse movimento de ancoragem do mercado imobiliário no financeiro, ele vem acontecendo. Não na velocidade ideal, mas vem.
Então, essa é a minha leitura, né, da perspectiva atual hoje. Né? E o nosso papel é um pouco ajudar com informação nesse contexto. Felipe, e nós observamos isso, né, que é a questão de não é o mercado financeiro que precisa entender, mas o mercado imobiliário desenvolvedor precisa subir para ser entendido. Perfeito. Né? Os nossos projetos, e junto com o estudo de vocês, a gente faz uma análise, mas a gente faz uma diligência em cada um dos projetos. Né? Ok, vamos ver o terreno, vamos ver como é que está a construtora, a saúde financeira e tal. Teve um dos projetos que a SPE criada, em 4 meses já não conseguia tirar negativa. Em 4 meses? Em 4 meses, uma SPE. Né? Sim, mas é que o mercado de uma maneira geral, faz negócios por confiança. Concordo. Né? Os negócios são feitos muito na confiança. A confiança tem que existir, mas ela tem que estar respaldada. Perfeito. Né? Então, quando nós trouxemos esse modelo do mercado financeiro, e isso que chamou a atenção de algumas consultoras, foi assim, olha, os nossos clientes investem, mas precisa ter diligência. Mas como assim ninguém me pediu? Mas é pré-requisito. Quando um cliente vai investir, ele quer saber se ele tem um FGC que vai dar, né? Garantias, vai garantir, né? né? Que nem agora a gente teve um evento com uma instituição financeira, ok, demora, mas você consegue recuperar o valor, né? Então, assim, quando a gente traz esse conceito de segurança para o mercado de desenvolvedor, ele diz assim, poxa, isso aí para mim é uma novidade. Né? Essa é uma novidade. E ainda junta com a análise comercial, a chance de sucesso fica muito grande. Justo. Né? Fica muito grande. Porque olha só, você traz um dinheiro de uma instituição financeira. Só isso já é um carimbo e uma chancela dizer, esse projeto nós confiamos. Porque ninguém coloca dinheiro para perder. É um selo de segurança, com certeza. É um selo de segurança. Então, quando vem uma instituição financeira e valida, diz, isso aqui é bacana. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu validei, eu fiz toda a checagem, valeu a pena. Nós vamos investir nisso aqui. Isso também é uma segurança para o investidor. Perfeito. E ele até permite, reduza um pouco a margem, mas ele tenha mais segurança. Porque o investidor, ele não é só rentabilizar ao máximo, mas ele quer proteger o que ele conseguiu. Exato. É não perder, né? Exato. Porque é tão difícil você conseguir juntar um patrimônio. Construir, né? É tão difícil a gente construir. Nós construímos. Poxa, a gente quer pelo menos a segurança. Perfeito. Né? E quando a gente começa a rotacionar os investimentos, a gente quer os investimentos, a gente quer mais segurança. Né? Mas eu também vejo que o mercado é bastante amador. E que outras frentes vocês estão olhando? Porque tem análise, tem a questão financeira. Que outras frentes vocês estão olhando dentro desse ecossistema que vocês estão montando? Dentro do ecossistema, como tu comentou, a gente acaba recebendo muitas oportunidades de negócio que podem ser construídas através de inteligências que a Locates montou, né? A gente costuma dizer que a Locates ela acaba gerando possibilidade de construções de vários desafios que o mercado imobiliário tem, né? A gente tem a Lendis ali, o John vai comentar com um pouco mais de profundidade, porque ele está dentro do espectro do real estate nosso, mas na parte financeira acabou surgindo a Proper, né? A Proper era um projeto do Dado Prisco, já que ele tocava de uma maneira, como eu posso dizer isso para não ficar ruim para o amigo, de maneira um pouco mais artesanal, não era sistêmica, etc. A gestão de portfólios, né? De imobiliários de family office. E dentro disso, ele já tinha um racional muito diferente de olhar o ilíquido com mais inteligência, né? Centralizando, etc. Porque hoje é planilha de Excel, é pouco sistema em cima disso, etc. Então, quando ele traz esse desafio, ele construindo isso, foi, cara, isso conversa demais com o Locates. Primeiro, porque a gente está olhando para o ponto em específico, então a gente tem toda a inteligência do entorno e a gente consegue entender coisas simples, por exemplo. O metro quadrado que eu tenho do meu ativo e aluguel, ele tá ok? Estou alugando, né, de maneira adequada? Se eu for vender, qual o valor de venda? Qual é o preço histórico? Então, a gente consegue trazer informações relevantes para que essa perspectiva da gestão de um portfólio imobiliário ela consiga ser muito mais inteligente, né? E dentro disso, fazendo outras integrações com a própria carteira financeira para ele ver o líquido e o ilíquido, a gente tem umas estratégias bem legais. Então, esse projeto ele chega para a gente
no início de 2025, final de 24, 25, a gente entende que ele é bem relevante, até porque ele pega o B2C nosso, né? A gente está muito B2B como Locates, mas tem o B2C que acaba se conectando e a gente nem sempre dá atenção devida, então a gente verticaliza. Então, dentro do Locates Finance, que é a parte B2B, né? Na estruturação financeira, a gente tem a Proper, que ela vira o nosso B2C de relação ali com investidores, family office, etc. Então, a gente se torna sócio dessa operação. Dentro disso, a Menezes Niembur, né? A Menezes Niembur também entra como sócio dessa operação, que é a Proper, que é um escritório de relevância no aspecto imobiliário, em outros segmentos também, mas imobiliários são muito fortes. Foram eleitos o quarto melhor escritório de direito imobiliário do Brasil agora em janeiro. Então tem uma relevância bem importante. Desenvolvedor, gosto muito do Diogo, o Marcos ali, eles são feras. Então a gente acaba montando a sociedade e com base em tecnologia Locates a gente está desenvolvendo a Proper. Né? E Felipe, nós observamos que os nossos clientes que têm carteira de imóveis, eles não olham isso acompanhando, eles não atualizam. A carteira de investimentos, ele quer ver todo mês. Exato, mas o imobiliário não. No imobiliário, e às vezes ele tem imóveis que já passou do tempo, já deveria ter vendido, já deveria ter reformado, atualizado, ou às vezes ele tem um terreno que ele não sabe o potencial, quanto é que ele pode levantar em cima. Perfeito. Então, essa também é uma dor dos nossos clientes. Manter a carteira de investimentos imobiliários atualizada. Perfeito. E tu conseguir visualizar também o potencial da sua carteira. Porque tu comentou, às vezes nós temos casos dentro da Proper de proprietários que têm um valor de aluguel X, mas ele consegue fazer um desenvolvimento imobiliário que ele vai quadriplicar o resultado financeiro dele, dentro do ciclo, obviamente, né, de desenvolvimento. Mas ele não está olhando para isso, porque ele nem imagina. Ele imagina, olha, dentro do meu portfólio eu tenho isso aqui que pode se transformar em X. Ou isso não está performando, talvez vale a pena tirar do portfólio e investir no terreno, investir na compra de uma unidade descontada no lançamento para eu pegar uma simetria melhor no futuro. Então, tudo isso... Né? E é mágico porque essa base de qualificação e avaliação a gente já tem. Então, quando tu pluga isso dentro de uma gestão de portfólio, a gente consegue gerar muito insumo de inteligência e qualificação. Então, olha, teu portfólio está para cá, tu consegue fazer isso, etc. Né? Então, fica mágico, cara. Fica mágico. E, Felipe, antes de passar para o John, porque o John precisa continuar o assunto dele, mas quais as cidades... Porque isso é com base de análise de cada um dos municípios. Isso de inteligência nossa. Isso. Hoje, que municípios nós conseguimos olhar isso? Ou tem algum, ou é para todo mundo? Quais municípios hoje que a gente consegue ter esse tipo de análise? Excelente pergunta, Purim. A Locates, a gente tem duas divisões técnicas ali dentro. No que se refere a dados, informações de mercado, a gente está escalado a nível nacional. Então, ativou a cidade, as informações elas ficam disponíveis. Na característica de plano diretor, a gente tem a dependência do plano diretor, está estruturado a prefeitura, e a gente faz a parametrização do nosso algoritmo para conseguir gerar esse volumétrico automatizado, que é um cálculo de envelope inicial ali para entendimento de potencial da área. Então, nesse caso, a gente vai escalando conforme demanda e negócios. Né? Então, a gente tem a Grande Florianópolis, se a gente for falar de Santa Catarina, a gente tem Porto Itajaí, Pissarras, Penha, Joinville, estamos indo para Jaraguá, estamos falando de Blumenau. A gente tem interior de São Paulo, algumas cidades. Nós temos... Palhoça. Aqui, Grande Florianópolis. Só Biguaçu que não, Biguaçu a gente está num ajuste ali. Aí a gente tem interior de São Paulo, Niterói no Rio de Janeiro, Fortaleza e mais algumas cidades do Nordeste com a perspectiva de volumétrico automatizado já. Então a gente está numa escala mais abrangente, né? Com todos os desafios do mundo. Que isso é importante, né? Quem está escutando esse podcast diz, poxa, posso me utilizar desse serviço. Né? Então, por exemplo, nós temos clientes muito no interior de Santa Catarina. Então, ok, mas para as análises do litoral a gente consegue fazer. Isso, mas as análises de mercado a gente consegue, toda a região do meio oeste, nós temos. A gente faz lajes, todo, na verdade. O mercadológico a gente tem acesso, né, disponibiliza o Brasil todo, qualquer região, qualquer cidade. O que seria ter o mercadológico? Toda essa análise. Vamos traduzir isso. Vocês conhecem isso do dia a dia. Eu não conheço. O estudo mercadológico é toda análise de venda, o valor de venda dos apartamentos, casa, terreno, galpão,
qual que é o valor de metro quadrado para locação, short stay, long stay, as obras que estão acontecendo, socioeconomia, demografia. Então, toda a análise do entorno do terreno. Empresas, pontos de interesse. Então, isso a gente chama de mercadológico. Né? Essa análise mercadológica... É Brasil. Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil. Vamos dizer assim, vamos olhar a região sul. Uhum. Os municípios da região sul a gente conseguiria. Todos. Até minha cidade, Rio das Antas, também. Certo, então essa é a análise mercadológica. Isso é mercadológica. Bacana. Aí, quando a gente fala de volumetria e plano diretor, foi um pouco das cidades que eu mencionei. E o que é a volumetria e o plano diretor? A volumetria é o que gera o cálculo automatizado da capacidade produtiva do terreno. Entendi. Então, em todas as cidades eu consigo ver, eu consigo enxergar... Você consegue ter inteligência. Eu consigo ter inteligência de saber as informações necessárias. Perfeito. Sim. Mas a parte de análise que vai para o segundo nível, de automatizar essas questões... Potencial construtivo e tal. Aí são essas cidades que você começa... Pelo menos as grandes do litoral a gente está. Todas. Sim. Aí a gente vai avançando conforme as demandas, né? Entendi. Exemplo, um construtor que aconteceu recentemente de BH, ele queria para vários projetos lá, a gente viu a necessidade de instalar para lá e assim por diante, né? Dentre outras cidades. Agora eu estava conversando recentemente com uma consultora de São Paulo que ela está no interior, são 7, é gigantesca a consultora. Itu, Salto, cara, é um grupo de cidade americana ali, eu não conheço, né? Mas eu falei, cara, impressionante a quantidade de projetos que eles eu quero o volumétrico. Eu tracionei essa pergunta, foi intencional esse tracionamento, porque nós observamos que o dinheiro está no interior. A gente concorda. O dinheiro não está no litoral. O dinheiro não está. Não. O dinheiro vem para o litoral. Perfeito. Né? Mas grande parte desse investidor que está no interior, ele olha para o litoral, mas ele precisa olhar para dentro de casa. Né? Sim. E isso é uma conta que nós observamos com os nossos investidores. 60%, 70% está dentro do município ou onde eu vou de carro. O resto eu coloco no litoral. A maior parte do investimento entra debaixo dos olhos dele. Isso, que é onde ele tem. Por exemplo, o empresário de Lages, ele tem vários imóveis de Lages. De Rio do Sul, ele tem vários imóveis de Rio do Sul ou Redondeza. Rio das Antas, ele vai ter ali na Redondeza. Né? E um pouco ele diversifica para fora. Perfeito. Da área dele. Né? Então, esse tracionamento dessa pergunta foi justamente para isso. Ok, serve para dentro de casa, para onde nós moramos, ou onde o cliente tem a sede dele, e também para o investimento no litoral. Perfeito. Então, podemos. A Locates consegue atender esses dois mercados. Com certeza. Ok. Dá para escalar. John, então agora segue a segunda parte aí. Claro. A Locates ela acabou abrindo outras frentes, né, como o Felipe mencionou, né? E dentro da Locates, a gente tem a Analytics, né, que é a parte de tecnologia, que a gente acabou de mencionar aqui como funciona. A gente tem a Real Estate, que é a estruturação e desenvolvimento, e a Finance, que o Felipe também acabou de mencionar. Dentro da Finance, a própria, né? Dentro da Real Estate, a gente tem uma outra empresa que foi idealizada e construída há um ano, mais ou menos, que é a Lands Intelligence. A Lands Intelligence, ela nasceu com o intuito e o objetivo de prestar uma assessoria estratégica imobiliária para o dono do terreno. Por quê? Né? Isso para terrenistas. Para terrenistas, que é o nosso cliente foco. Né? A gente tem como sócio também dentro da Lands Intelligence a Menezes Niebuhr, junto com nós Locates e a Art Office, que é um escritório de arquitetura e urbanismo. Com o André e a Natália. Com o André e a Natália. Né? O André, 25 anos ali de metáfora, daí ele agora construiu essa nova empresa junto com a Natália, né? Uhum. E o que levou a gente a criar essa empresa? A gente via que muitas das vezes a gente tinha as mesmas dores. Os donos de terreno normalmente faziam estudo conosco, aí separadamente ia lá fazia uma análise jurídica com a Menezes e depois ia lá e fazia um estudo volumétrico urbanismo com o André e com a Natália. E as dores elas sempre vinham de igual forma. Né? O terrenista ou ele não sabia o que ele tinha, ou ele não sabia a forma de estruturar e desenvolver, ou ele não sabia qual o player contratar ou trazer para o negócio, qual o momento, qual o produto, o que, por quê, como, quando. Então essas são várias dúvidas que os donos de terrenos tanto
tá? De forma os terrenistas que têm menos conhecimento no mercado, mas também os que possuem mais conhecimento. Os qualificados. Exato, os terrenistas qualificados, investidores, né, que são praticamente que a gente usa essa terminologia de terrenista profissional. E a gente, com base nisso, a gente resolveu unir essa tríade, né, com base de dados, tecnologia, mercado, Menezes Niebuhr com todo o rigor jurídico, governança jurídica, e Art Office com toda a parte de técnica e urbanismo, né, na parte de arquitetura. Então, com base nisso, ao contrário do mercado atual e convencional, a gente presta um assessoramento para ele. Então, a gente vai desde o D0 até o final do ciclo. John, quanto que é o final de ciclo? Até a entrega das chaves. Então, a gente vai com ele até o final e no risco, né, junto com ele. Porque isso mostra também do nosso comprometimento em ver o sucesso dele, porque o sucesso dele vai ser o nosso também, vai ser do desenvolvedor, vai ser do investidor. Então, John, vocês foram tirando os pontos de fricção do processo. Perfeito. Exato. Então, porque, né, nós observamos que o terrenista, às vezes, ele não evolui porque ele vê uma gama tão grande de atividades que ele tem que fazer, Enfrentamentos. né, que eles, poxa, minha mochila para carregar isso aqui está muito pesada e não quero nem analisar. Então, o objetivo de vocês até esse momento que tu estás comentando é, ok, vamos simplificar os processos, não com o rigor, mas sob o aspecto de facilitar o tracionamento. Olha, funciona aqui, nós temos essa parte aqui nós vamos fazer com tal equipe. Então, você vai resolvendo essas dores do processo. Exato. Dentro dessa jornada, todo cliente ele tem uma jornada, né? E nós, Lens, a gente criou essa jornada do terrenista, né? Porque ele entra no desenvolvimento, na incorporação. Então, antes mesmo de uma negociação de uma área, a gente precisa olhar para esse terreno. A gente precisa entender qual que é a modelagem de negócio, quanto que ele produz, o que ele vai, de qual produto perante o contexto urbano, e aí entra muito forte a tecnologia para nos dar insumo de dados para a tomada de decisão. Então, a gente fazer toda a modelagem técnica de mercado, financeira e jurídica, né, do empreendimento, do terreno, né? E aí sim, quando o terreno preparado e modelado, a gente tem um selo que é um certificado Lens, onde que a gente certifica que aquele terreno está validado e pronto para ir para o mercado. Então, a gente acompanha ele desde o D0 até a negociação, conectando com o desenvolvedor que tem a característica perante aquele produto, tanto o produto, mas também pelo escopo negocial. Né? Isso é um dos pontos que a gente enxerga muito no mercado, os negócios que acabam dando errado, ou normalmente o desenvolvedor ele viu um produto e idealizou um produto errado para aquela região, ou a forma como foi estruturada e desenvolvida ela não foi bem pensada. Então, fechamos o negócio, a gente não solta a mão do proprietário, a gente fica junto. Eu sempre falo isso, até o Diogo, na verdade, fala bastante que o contrato, tu dita as regras do jogo, né? E o jogo ele realmente começa após a assinatura do contrato. Então, toda essa auditoria, acompanhamento, a gente vai junto com ele até o final desse ciclo. Depois do final do ciclo, a gente tem uma outra frente que a gente pode atender o cliente caso ele queira, que é fazer a gestão e desinvestimento desses ativos. Que fazendo a gestão e desinvestimento, se vai alocar, se vai vender, como que vai fazer, como que vai ser feito isso, a gente pensa desde o D0, desde a modelagem. E isso pode gerar uma nova fonte de novos negócios, nova compra de áreas, novos desenvolvimentos dentro de um ciclo longo do desenvolvimento. Então, simplificar o processo, validar sobre o ponto de vista mercadológico e financeiro e auxiliar ele, inclusive, nas demandas futuras. Que muitas vezes o terrenista recebe parte como permuta e ele tem que negociar esses ativos. Exato, e a gente traz ele numa visão de 360. Exato. Então a gente traz toda essa jornada numa visão 360 graus, é ele que toma as decisões. A gente mostra o caminho, mostra o que tem que ser feito, quais são os enfrentamentos, quais os caminhos para ele poder seguir. A decisão é dele. É dele, 100%. Mas vale recitar um negócio que a gente fechou semana passada, está em minuta de contrato, um negócio aqui em Cacupé, aqui do lado, que é onde o terrenista ele procurou a Menezes Niebuhr. Ele tinha uma proposta de uma consultora que era uma Minha Casa Minha Vida. A gente atende Minha Casa Minha Vida, a gente atende de médio, alto, luxo, padrão. Só que para aquele terreno não fazia sentido. Cacupé é Minha Casa Minha Vida, faixa 2 ou 3, se eu não me engano. A gente questionou isso. Exato.
E a gente trouxe para dentro da Lentes, a gente falou, segura, vamos analisar. A gente analisou e a gente identificou vários problemas. Enfrentamentos que ele teriam ter em função de área de marinha, em função de retificação de área, a questão também de uma vala de drenagem que teve que ser descaracterizada e a gente conseguiu resolver. Então, a gente mostrou para ele que não era o produto, não era a modelagem correta. Resumo da história. A gente voltou a estaca zero desde o D0 com ele, iniciamos um processo, 6 meses depois a gente triplicou o VGV que ele receberia. O VGV inicial que ele ia receber era de 10 milhões de patrimônio. Faz 10 dias atrás a gente fechou a negociação e o resultado dele vai ser de 30 milhões. Em função do modelo de negócio que é diferente e o produto padrão, né, que vai ser desenvolvido. Porque projeto é uma coisa, produto é outra. Então as duas precisam estar andando de forma concomitante para ter sucesso lá na frente. Né? John, isso vem lá no que nós conversamos no início. Como uma análise, no feeling, ele ganharia dinheiro. Isso. Mas ele pode ganhar mais. Exato. Mas não extraindo o máximo de extrair potencial. o máximo do potencial. Máximo de potencial possível para uma operação saudável. É diferente de um máximo de potencial num produto super adensado que não vai ter o volume de vendas futuras. Então, são dois caminhos diferentes. Então, a gente sempre, dentro dos projetos que a gente adentra, dentro da Lentes, a gente sempre busca ter o produto qualificado. Porque tendo o produto qualificado, a tua venda lá na frente ela terá a velocidade a qual esperada. Né? Então, isso impacta no sucesso de ambas as partes, né? Terreno, que é o nosso cliente, do desenvolvedor, do investidor, e por aí vai. E agora, então, vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário. Bora. Agora, como esse conjunto de informações que a gente viu até aqui pode nos guiar nesse momento de incerteza? Porque vamos contextualizar. A gente está falando em março de 2026. É um ano turbulento, já por conta de 2 grandes eventos. Copa no meio do ano e um cenário de eleição, né? Então é um cenário de incerteza e como essas informações podem auxiliar na tomada de decisões? Legal. Eu acho que tem alguns aspectos, né? Mas trazendo para um racional até pessoal dentro de todos os negócios que a gente vem construindo e esse olhar de direção executiva da Locates, né? Que fica comigo, a gente conseguir fornecer a formação de uma maneira mais estruturada e auxiliar a tomada de decisão, ela parte de um pressuposto de nós conseguirmos também educar mercado. Porque a perspectiva de mercado, quando a gente olha para o tomador de decisão, seja ele investidor, terrenista, desenvolvedor, ou até mesmo as entidades que permeiam o início do ciclo, ela é carregada de feeling, né? de empírico, do eu já fiz e deu certo, etc. Nós temos uma barreira muito grande para quebrar, como Locates ou como qualquer negócio que se pauta em dados, né? Em entregar dados e informações para o mercado. Eu acho que a gente tem um aspecto educacional e é uma responsabilidade também da Locates de levar isso, uma informação mais fácil, mastigada e carregada de insights, né? Porque o dado por si, ele não responde muita coisa. O que responde é, eu tenho o dado, eu te dou o dado, mas eu te dou o insight também. E aí, com isso, você faz a construção do teu cenário para tomar de decisão. Então, o que eu olho do mercado na perspectiva de evolução que ele vem tendo, até ancoragem financeira que está necessitando do mercado, outras vias de financiamento de projetos, etc., trazer essa simetria de informação, deixar ela menor, gerar menores atritos, etc. Acho que esse é um pouco do nosso propósito em entregar a informação para que a gente consiga, né, a gente falou bastante aqui sobre simplificar, potencializar, etc., para que de fato isso aconteça dentro do ciclo, né? Que a gente entregue para uma imobiliária que nos consome informação para que ela possa levar o mercado de uma maneira mais transparente para com quem ela se relaciona. Para o construtor que vai balizar a tomada de decisão de um produto, uma informação que permita que ele consiga desempenhar melhor em vendas. Para o investidor que vai colocar a alocação do seu capital, ele consiga entender que o valor de metro quadrado sugerido pelo desenvolvedor é o valor de metro quadrado da região. E as outras entidades que permeiam o nosso ecossistema, que elas consigam utilizar essa informação em prol do mercado de uma maneira mais inteligente. Então, como propósito e como ajudar o mercado, no meu ponto de vista, passa pela gente, pelo Locates.
Eu não posso depender do que o mercado acha, do que o mercado pensa sobre a minha tecnologia, do que o mercado pensa sobre o meu dado. Eu preciso, na verdade, entregar. Eu sei que nós temos as fontes de informações totalmente fragmentadas no Brasil, mas a minha missão como empresa, como time técnico, é estar aqui em informação. Agora construa, né? Faça o teu propósito, faça o teu legado. Então, fazendo uma analogia, que é bom a gente fazer umas analogias para ver se a gente consegue captar bem a mensagem de vocês. Seria como eu colocar um óculos adequado. Se eu tiro o meu óculos, eu vou ver tudo embaçado. turvo. Esse é o ruído de informação que a gente tem hoje. Exato. Se eu coloco o meu óculos, eu consigo enxergar com precisão. Perfeito. Então, fazendo uma analogia, seria dessa forma. Exato. Tirar o ruído da informação, levar uma informação de qualidade para que a decisão seja tomada de uma forma correta. E a gente consiga cada vez mais encurtar esse ciclo de desenvolvimento, né? Que os projetos nasçam e se desenvolvam de uma maneira mais rápida. Esse é o propósito. Isso olhando o cenário deste ano. E olhando mais para frente, se nós olharmos 2, 3, 5 anos. O futuro Locates Isso. é grande. A gente vem... sabe aquela história, o mirar na estrela para acertar na lua? A gente está com várias projeções aí, né, Felipe? Com base nas frentes de negócio que a gente vem atuando, porque a tecnologia, ela é... Agora eu vou desenvolver uma analogia. Bora. A tecnologia, ela é como se fosse um trator dentro de uma Amazônia, a Amazônia abrindo um caminho no meio de um matagal. Então, ele abre o caminho. Essa frase, inclusive, é dele, tá? Depois eu te devolvo. Então, ele abre caminho. Exato. Ele abre caminho. E é literalmente isso. Então, muitos espaços que o desenvolvimento e a estruturação, ele acaba não entrando, quando a gente vai para um outro caminho, cara, tecnologia, dados, da segurança de negócio, isso acabou abrindo outras portas e portas até maiores. Então, a gente tem alguns projetos grandes aí pela frente. Eu posso até citar um aqui, é um projeto, ele tem alguns de sigilos e alguns NDAs, mas é um projeto público, né? A gente está evoluindo para o CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, cada imóvel, cada ativo vai ter o seu CPF, né? Enfim, o seu Renavan. E nós participamos desse projeto, né? A Locates, quando ela nasce, né? E daí, voltando um pouco lá da nossa conversa inicial, existem várias teses de observatório de mercado imobiliário, mas meu irmão, no mestrado na UFSC, ele acabou criando o observatório que deu origem na Locates. E esse observatório, métodos que a gente for desenvolvendo ao longo também, né, com a universidade, né, no momento deles, gerou muita relevância tanto para o Thiago, né, que é meu irmão, quanto o Felipe Plege, que deu continuidade no trabalho de mestrado sobre a tese de observatório. E hoje, né, no ano passado, a gente fechou, junto com a UFSC, né, o apoio da construção do Observatório de Planta de Valores do país, que vai gerar um entendimento de transação imobiliária do novo imposto. Então, quando pergunta de futuro, né, Purim, cara, esse era um projeto que a gente jamais imaginava que estaria envolvido, né? E a gente está lá ajudando a construir o método, usando toda a base de inteligência que a gente já construiu ao longo dos anos para auxiliar nisso. E é um projeto desafiador pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, isso enriquece a gente como conhecimento e a gente está participando também do futuro das informações do Brasil. Porque a Receita tem o entendimento de que a unificação das bases com a DOI, junto desse observatório e outras bases cartorárias, por exemplo, vão levar para o mercado mais assimetria de informação. Vão deixar o mercado mais profissional também. Isso é um exemplo, né, do que pode ser construído. Que é um projeto um projeto da Receita Federal com a UFSC e com a participação nossa, né, Locates, nesse planejamento, nessa estruturação desse projeto. Então, esse é um projeto que a gente jamais imaginava que ia participar. Então, tem uma série de outras questões que a gente vem construindo. A própria questão do fundo, cara, eu venho brigando sobre a perspectiva financeira há 3 anos. Há 3 anos eu venho construindo esse racional financeiro. Não, o fundo está ali pronto, né, na prateleira. Mas, então, vamos para o tradicional, vamos fazer as estruturações tradicionais até o momento que eu tenha track record, que eu tenha notoriedade no mercado, dizendo que está aqui o fundo. Ele vai fazer isso e isso com esse propósito. Mas, Felipe, todos os negócios que são inovadores, alguém precisa abrir o caminho para depois ser seguido, né? Então, vamos dar um exemplo que está todo mundo conversando agora. Paraguai. Foi uma empresa para o Paraguai
criou um template, É verdade. vai Foi todo todo mundo. mundo. É. Né? Então, essa questão do fundo, e é uma coisa que nós discutimos, né? Como vamos levantar capital para esses projetos desenvolvedores e tal. A partir do momento que nós desenvolvermos, vai surgir uma série, porque nós vamos desenvolver esse template. Sim. Né? E a gente sabe que o mercado é bom. A gente sabe como isso funciona. Só precisamos tempo e um pouco de capital para a gente levar isso adiante. Perfeito. Né? Mas obrigado pela presença, Felipe Obrigado. e John. Nós nos encontramos com frequência. Obrigado pela presença, muito enriquecedora. Acabei descobrindo mais coisas sobre vocês. Cada vez fico mais fascinado por tudo que vocês estão fazendo e todas as informações que vocês geram para nós. Os nossos clientes têm a informação de vocês não sabendo quem gerava. Agora eles vão olhar para aquelas informações, olha, isso agora tem rosto. Né? Isso agora tem um rosto. Isso é bacana, né? Sim. Então eu vou pedir que vocês deixem aí. Se vocês têm mais alguma consideração, fiquem à vontade, usem o tempo necessário. E depois vocês podem então também deixar onde encontrar vocês, as mídias sociais, como é que faz, o site e tal. Então, por favor. Bom, porém, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, a gente discutindo, falando sobre o mercado imobiliário, todo esse ciclo que é algo que nos apaixona a cada dia, né? E, enfim, né? A gente está aqui para ajudar e simplificar e potencializar esse mercado imobiliário e espero que tanto vocês, nas nossas parcerias que nós já temos, mas também para toda a audiência, os clientes, investidores que contem conosco, para a gente poder ajudar nessa jornada, que é uma jornada desafiadora, cheio de e porquês, né? Então, nosso objetivo é simplificar e potencializar toda essa jornada. Boa. Purim, obrigado pelo convite aqui, o palco para a gente falar um pouco mais sobre o negócio, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho mais de Locates. Eu acredito que a jornada que a gente está construindo como Locates de ecossistema é uma jornada bem importante e relevante, né? Nós temos grandes empresas do setor que trabalham com a parte de inteligência, que fazem da mesma maneira há muito tempo, e todo mundo sabe como funciona, como cobram, etc. A gente tem uma missão como Locates também de trazer de uma forma democrática a informação. E isso parte da construção de ecossistema. Então eu convido a todos a conhecer a Locates nas redes sociais, né, Locates, ou Felipe Pasolini e John Ciola no LinkedIn. Chama a gente por lá, vai ter um papo, vem conhecer mais, vem testar a plataforma, está aberto ali para um ambiente de construção para todos. E por favor, não fica no modo empírico. Vai em dados para tu ter segurança aí em toda a tua jornada. Conta conosco, tá? E é bem essa série de podcasts que nós estamos gravando é justamente para isso, para a gente elevar a régua do mercado imobiliário como um todo. Sim. E olhar com muita atenção. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Esse podcast encerra aqui, mas a nossa continuidade de jornada vai seguir. Teremos os próximos episódios. Lembrando que nós estaremos, a Polyface estará, e também nossos parceiros imobiliários, estarão com estantes no Empreender Brasil, que ocorrerá no dia 22 e 23 de maio. E na descrição, além das mídias sociais que foram já disponibilizadas, também haverá um cupom de desconto de 20% para vocês poderem acessar esse evento com um pouco de desconto. Então, esse é o nosso prêmio para quem ficou até agora na jornada. Então, obrigado e até o próximo episódio.